Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal, a Voz Clamando no Deserto, e a mais um quadro, Momento de Reflexão. Mais um momento estaremos a refletir na Palavra de Deus. Exortações, consolações e também edificações são o que nós passamos a colher diante da reflexão da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui dentro deste quadro, Momento de Reflexão, estaremos conhecendo o tema Peregrinos de Coração. Peregrinos de Coração. Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos Te agradecer, Senhor, por Tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Pela esperança, Senhor, que temos, que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Cada um de nós, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. E aqui enquanto estamos, Senhor, vai nos concedendo graça, força, sabedoria, Senhor, para continuarmos nesta peleja, continuarmos, Senhor, nessa trajetória que não é outra a não ser, Senhor, para o alto. Ajuda-nos, ó Pai, durante esse momento de reflexão, ainda que a Tua palavra diz que somos aqui, neste mundo, peregrinos. Porém, estaremos tratando uma outra esfera em que agimos ou somos tidos como peregrinos. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, nos dá direção, nos abençoa, Pai, durante esse momento. É que nós pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estaremos aqui lendo o Salmo 74, versículo 5. Onde a palavra de Deus na Bíblia, da tradução King James, tradução internacional, e também mais próxima dos originais, ela nos diz, Salmo 84. Felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Felizes, ou outras traduções diz bem-aventurado, os que em ti encontram sua força, diz o salmista. E todos aqueles que são peregrinos de coração. Amados, este salmo, ele é um salmo escrito pelos coraitas, e o contexto desse salmo, eles se encontravam cativos, foram cativos através da investida militar de Senaqueribe, momento até mesmo que o povo de Deus, no seu contexto maior, se encontrava sobre o seu desagrado. Porém, ainda que isso fosse um fato, já pela realidade do tratamento de Deus e pela condição em que se encontrava em cativeiro, observe que, ainda assim, sempre houve um remanescente. Sempre houve aqueles que se mantiveram
fiéis ao Senhor e se mantiveram mantendo a sua fidelidade a Deus, a sua comunhão com Deus, o seu estreitamento com o Senhor. Porque é justamente a estes em que Deus ele faz uma promessa em Isaías 43, versículo 2, se eu não estiver equivocado, o versículo 3. Vamos estar lendo. Quando Isaías, capítulo 53, o Senhor deixa aqui uma promessa para este contingente. Melhor dizendo, Isaías 45, deixa eu ver aqui, 43, melhor dizendo. Aí Deus diz: quando passare pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Porque esta promessa são justamente para estes que ainda em cativeiro, que ainda tendo que sofrer as consequências que estavam atreladas à lei de Deus e ao tratar de Deus com Israel, diante do momento de desobediência, ainda que eles eram obedientes, ainda que eles eram fiéis ao Senhor, ainda que eles eram, mesmo ali naquele cativeiro, peregrinos, porém ainda nessa condição, eles eram peregrinos de coração. Eles mantinham a sua comunhão com o Senhor. Hoje, temos por certo que há muitos que têm ovacionado ou tentado trazer legalidade ao sentido dos desigrejados. Estes, à luz da Bíblia, certamente são sobre o desagrado de Deus. Estes jamais serão peregrinos de coração. Porém, amados, tenha por certo que ainda em meio àqueles que não estão congregando no momento, aqueles que não estão comungando o momento congregacional, mas ainda assim, por situações e por a necessidade justamente para manter o fervor desta comunhão com Deus, eles passam a ser peregrinos de coração. É certo que isso é por um momento, mas também, amados, é certo que eles estão nessa condição, e vamos ver aqui nos 3 pontos, por conta da necessidade, ainda que por tempo, e ainda que o Senhor venha, eles estarão junto, eles estarão nesse mesmo contexto, desse montante, em que há de ouvir a trombeta tocar, ainda hão de ouvir o sonido da trombeta de Deus e subir junto com a igreja. Observe que quando Moisés reuniu homens ali para poder do espírito dele que estava sobre ele ser dado àqueles, dividindo ali aquela carga pela qual ele estava passando ou achava que estava sendo muito pesada para ele, a Bíblia diz que foi do mesmo espírito de Moisés que foi dado àqueles homens ali no arraial de Israel. Porém, observe que naquele momento em que aqueles homens receberam aquela dosagem, aquela capacitação de Deus para auxiliar Moisés com respeito à liderança do povo de Israel,
tinham mais 2 que estavam fora do arraial. Não por serem rebeldes, não por alimentar um sentimento de desigrejados, porque aqueles que buscam seu próprio interesse se isolam. A Bíblia diz que insurge contra a verdadeira sabedoria e buscam seus próprios desejos, seus próprios interesses. E aqueles 2 não era essa a condição, e nem o caso. Mas eles também profetizaram. E Moisés ficou sabendo. E Moisés disse: oxalá todos que estivessem ali, naquele arraial, como nação israelita, né, profetizasse, disse Moisés. Então, amados, nós estamos passando por um tempo em que a Bíblia chama de tempos difíceis, onde haveria homens amantes de si mesmo, presunçosos, arrogantes, de desafeto com o pai e com a mãe, irreconciliáveis, diz Paulo ali escrevendo para Timóteo, que era líder da igreja. Observe essa ligação, observe o que Deus está falando conosco nesse momento. E o Senhor disse, a carta foi para Tiago, pastor de igreja. Era uma carta pastoral. E diante desse tempo, que é o tempo que Paulo disse e deixou escrito ali para Timóteo, é o tempo que estamos passando, amados. Onde lideranças estão mais preocupadas consigo mesmo, preocupada com o seu título e seu encargo frente ao ministério, e acabam esquecendo-se da sua real chamada como pastor de igreja. Preocupado mais com o materialismo, com o que é material, organizacional, do que com a ovelha, com o rebanho. E diante dessa situação, muitos acabam, amados, deixando o ministério, indo para outro ministério, quando na verdade eles gostariam de permanecer naquele ministério. Dado o fato do amor pelos irmãos e pelo seu próprio pastor. Mas os limites da sua superação chegou ao fim. Como diz Paulo, tendes paz, né, suportai um aos outros. E outra vez Paulo diz, tendes paz com os homens até quando for possível. E aqueles que estavam junto com os coraitas, levitas, fora outros do povo de Israel, remanescente de Deus, agora estavam sobre o cativeiro. Houve uma mudança de cenário. Como se trata dos coraitas, o próprio Salmo 84, ele fala que melhor era, 1000 vezes, era estar nos átrios do Senhor do que em qualquer lugar. Encostado à porta, falava do trabalho do levita, os coraitas, como porteiros. Ele não estava preocupado com a posição. Eles estavam preocupados em servir a Deus em amor, onde o Senhor viesse a colocar, ainda que os coraitas, dentro dos ministérios dado a eles, com respeito aos gersonitas, os 3 filhos, melhor dizendo, de Arão, para que eu não erre aqui, os coraitas foram privilegiados, que eles eram responsáveis, no que diz respeito ao tabernáculo, pelos castiçais de ouro, pelas peças de ouro, mas também diante do trabalho do culto e da liturgia, eles ocupavam também o trabalho de porteiros. Mas observem que enquanto eles estavam no cativeiro, o seu coração ele estava em Deus. O seu coração estava em Jerusalém, porque o culto foi rompido. A liturgia já não podia ser mais colocada
no exercício pela qual eles estavam acostumados a servir ao Senhor, e como disse, com prazer, com amor. O anseio deles era esse. Então, não se engane, amados. Há muitos que, ainda que estejam em outros ministérios, por um tempo, veja bem o que estamos refletindo aqui. Esse peregrino não é peregrino que somos como cristão, mas peregrino dentro da condição em que se encontram neste momento. Onde não desejariam, numa escala de valor, estar ali onde eles estão, ainda que seja um ministério, ainda que sejam servindo ao Senhor, mas foram para ali, mudaram de ministério, não pela falta do amor. E ali estão servindo ao Senhor, não pela falta do amor, não pela falta da longanimidade, mas por conta dos limites que eu e você temos. E às vezes temos que tomar decisões para manter este fervor, manter esta chama acesa, que é a chama do nosso amor pelo Senhor, pelos nossos irmãos e pela causa do Evangelho. E aqui eu trouxe 3 categorias. Pode ser os 3, pode ser estar uma dessas, mas ainda assim, ou tantas outras, que poderíamos dar aqui como exemplo. Mas não esqueçamos nunca que ainda com tudo isso, eles são nossos irmãos. Eles são meu irmão e seu irmão. Ainda que isso, que eles estejam onde estão, ainda que o ministério pelo qual foram não tenha a mesma liturgia, o mesmo usos e costume, porque não é isso que nos une em amor, mas sim o sangue precioso do Senhor Jesus, que foi derramado no Calvário e que fez de todos os povos uma só comunidade, que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu vou trazer casos e casos para que fique como uma reflexão. E a primeira característica é peregrinos de coração. São aqueles que, alheio à sua vontade, precisam se adequar às mudanças sem, porém, perderem a sua comunhão com Deus. Nós observamos isso em Daniel capítulo 6, tanto 1 como o 6, mas vamos ler o 6. Daniel capítulo 6, versículo 10. Estavam em Babilônia, porque foram desobedientes? Não. Nem Daniel, nem o seu jovem e muitos outros irmãos que estavam ali com Daniel no cativeiro da Babilônia estavam ali pela desobediência, não. Ali eles estavam como peregrinos de coração. E aqui eu deixei claro que a primeira categoria são aqueles que alheio, a vontade deles era estar em Jerusalém. A vontade deles era que Israel obedecesse a Deus. A vontade deles era essa. Porém, eles estavam ali por conta da necessidade do tratamento de Deus com Israel no seu contingente total. E diz o versículo 10: quando Daniel soube que o edital assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas e davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes, guarde essa parte do versículo, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Observe, amados, que eles estavam ali além, ainda que alheio à sua vontade. Eles, porém, jamais perdeu a sua comunhão com Deus. Fato este que ainda por estarem ali, ainda sem que tivesse o real merecimento, mas em resignação
à vontade de Deus e fiado na promessa do Senhor, que nós lemos em Isaías 43 e tantas outras promessas, como até mesmo a volta depois de 70 anos de cativeiro para a sua terra prometida. Ali estava Daniel e seus amigos. E ele estava dando ação de graças. Porque as circunstâncias, ainda que estivessem ali, ainda que dali, estavam como peregrinos. Porém, eram peregrinos de coração, porque mantinham a sua comunhão com Deus. Então, amados, não vamos julgar os nossos irmãos que, por um momento, terceira vez que repito, possa estar numa situação como peregrino de coração, como alguém que está na situação que está, não pela sua vontade, mas por ter que manter, para que não perca a sua fé e a sua comunhão com Deus. Ele tem consciência que que precisa comungar. Ele tem consciência que precisa ter a sua liderança, considerar aqueles que o Senhor colocou para o aperfeiçoamento dos santos. Porém, poderá estar passando por momentos cuja condição deles são de peregrinos. Porém, são peregrinos de coração, amados. Estão mantendo o devocional. Estão mantendo o momento de buscar a face do Senhor. Segundo, são aqueles que, alheio à sua vontade, precisam tomar decisões certas e importantes para manter a sua comunhão com Deus. Foi o que Daniel também fez quando nós lemos aqui em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Quando diz aqui, Daniel, porém, propõe no seu coração, olha só, não se contaminar com a poção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, logo, Daniel, ele, ainda que estava ali, ele se mantinha como um peregrino de coração. Para encerrar, são aqueles que, alheio à sua vontade, precisam romper vínculos, porém sem perder o seu amor pelo Senhor e pelos seus irmãos, como foi o caso que nós vemos aqui, do trabalho missionário de Paulo e Barnabé. Capítulo 15, versículo 36 e 41, e aqui nós encerramos. Eu tenho um compromisso agora, preciso estar aqui, deixando somente essa meditação para todos nós, amados. Depois disto, capítulo 15, 36, melhor dizendo, a 41 diz aqui, ó. Observe bem, ó. Mas Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muito outros a palavra do Senhor. Não era só eles. Decorrido algum dia, disse Paulo a Barnabé. Paulo que disse: tornemos a visitar os irmãos por toda a cidade em que temos anunciado a palavra do Senhor para ver como vão. Ora, Barnabé queria que levasse também João, chamado Marcos. Mas Paulo não parecia razoável que tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles, Paulo e Barnabé, tal desavença que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, essa não era a vontade nem de Barnabé e nem de Paulo, mas acabaram por ter que quebrar vínculos pelos quais ele tinha, que foi o que eles fizeram na primeira viagem. Porém, dado o fato de João Paulo ter abandonado eles no meio dessa trajetória, agora, pela segunda vez, Paulo, diante daquela experiência, ele não quis passar pela mesma situação. Oxalá, de repente, amados, até mesmo para que não sofresse ou tivesse que sofrer um desafeto novamente pelo seu próprio irmão. Porque na própria carta de Paulo a Timóteo, ele manda que trouxesse Marcos para conversar com Marcos. Paulo não deixou de amar o seu irmão Marcos,
Não deixou de amar o seu irmão Barnabé, mas teve que, de momento, dentro do trabalho em que faziam como evangelistas e missionários, tiveram que romper esses vínculos. Mas ainda assim, permaneceram amando ao Senhor e amando aos seus irmãos. Então, muitas vezes, nós temos que sair aonde estamos, às vezes nem dentro do próprio ministério, às vezes de uma congregação para outra por conta de questões que não desejaríamos que tivesse acontecido, mas aconteceu. E para que nós não rompamos nem ou prejudiquemos a nossa comunhão com Deus, muito menos com nossos irmãos, nós passamos a congregar em outro ministério ou no próprio ministério em outra congregação. Porém, ainda que tivemos que tomar essa decisão e ainda pelas demais razões e ocasiões que podem levar-nos a estarmos e nos encontrarmos nessa condição, ainda assim, amados, não se esqueçamos, são esses peregrinos de coração. O coração dele ainda continua em Deus. O amor dele pelo Senhor, pela obra e pelos irmãos, da onde saiu, continua o mesmo, amor, amados. Porque não é o amor nosso, não é o amor fraternal e de irmandade, é o amor de Deus que está derramado em nosso coração. Amém? Ainda que estavam no cativeiro, os coraitas mantiveram o seu coração em Deus. E assim são muitos que acabam por se encontrar nessas situações, cuja força está no Senhor, como lemos no versículo 5. Mas ainda assim, estão firmes, perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão, ainda que em outro ministério, em outro contingente, mas a comunhão ela está sendo mantida. E por certo também estão orando pelos da onde saíram. Pensem nisso, amados, para que nós não venhamos julgar o que não temos esse direito e queremos, tratar os irmãos com indiferença, com desprezo. Que o Senhor nos guarde deste grande mal. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos.